Lindsay e Patrick Clancy, um jovem casal criando uma família em Duxbury, Massachusetts, morando em uma casa maravilhosa em uma cidade maravilhosa. Mas tudo o que era tão bom em suas vidas foi destruído em 24 de janeiro de 2023. Foi quando Lindsay mandou o marido buscar o jantar. Ela então matou seus 3 filhos, saiu por uma janela do segundo andar e acabou ficando paralisada. Ela precisou estrangular as crianças até desmaiarem e depois continuar estrangulando-as por mais alguns minutos. Agora, Lindsay está sendo julgada, acusada de 3 homicídios e enfrentando prisão perpétua. Mas mesmo admitindo que fez isso, ela não acredita que deva ser responsabilizada criminalmente. Quanto à depressão pós-parto, psicose, as preocupações e o medo que uma mulher tem, mas uma mulher que sofreu e suportou essa aflição. O histórico recente e documentado de doença mental de Lindsay tornará esse caso muito difícil para o júri. Agora nos preparamos para as declarações de abertura, enquanto o julgamento de Lindsay Clancy vai começar. Esse é o maior julgamento do verão, e 12 cidadãos que receberam aquela notificação pelo correio vão ocupar o banco dos jurados e tomar a decisão. Uma decisão envolvendo vítimas incrivelmente indefesas. Mas será que esse júri vai sentir alguma simpatia por Lindsay Clancy? A mulher acusada de matá-los? Eu sou Vinnie Politan. Vamos investigar. Os casos de insanidade mental mudaram drasticamente na forma como eram percebidos pelos jurados, na forma como eram percebidos pelos promotores após o atentado contra o presidente Ronald Reagan. John Hinckley Jr. foi absolvido por insanidade mental, o que mudou tudo. Quero dizer, os promotores ficaram muito menos propensos a oferecer esse tipo de acordo a um réu, e os jurados ficaram muito menos propensos a aceitar isso. Porque aqui está um homem que tentou assassinar um presidente em exercício e foi absolvido. Aliás, John Hinckley Jr. é um homem livre hoje na Virgínia. Então, a partir desse ponto, ficou muito mais difícil para réus que alegam insanidade mental serem absolvidos por insanidade mental por um júri. Andrea Yates, provavelmente o caso mais famoso, precisou de 2 julgamentos para obter esse veredito. Ela foi considerada culpada, mas isso foi anulado e o caso julgado de novo. Depois, um júri a absolveu por insanidade mental. Mas é esse que você lembra, certo? Quantos mais existem? Não muitos. Esse caso envolvendo Lindsay Clancy é um pouco diferente porque o marido dela, Patrick, não a culpa pelo que aconteceu. Reflita um momento, foram os filhos dele que lhe foram tirados. Ele foi quem foi mandado para fora de casa. Ele foi quem supostamente foi enganado por Lindsay para não estar lá, para que ela pudesse cometer esse assassinato em massa dos filhos deles de uma forma brutal. Mas ele não a culpa. Ele culpa a doença, ele culpa a medicação, a falta de cuidado dos profissionais de saúde. Mas ele não culpa a própria esposa. E isso é muito importante. Isso é muito importante. E se essa mensagem for recebida pelo júri, ele não pode dizer ao júri o que fazer, mas se testemunhar de certa forma que envia uma mensagem ao júri, isso pode ser muito persuasivo. Porque o que o júri vai fazer aqui neste caso? Existe um histórico documentado de doença mental de Lindsay Clancy, muito recente, em relação ao momento das mortes dos seus 3 filhos. Ainda assim, você não gosta de pronunciar essas palavras, não culpada. Mas se o próprio marido da ré der permissão ao júri pela forma como ele testemunha, pelo que ele diz, e o que o júri ouve da pessoa que é mais impactada por esse caso do que qualquer outra, então o júri pode fazer isso. Mas a pergunta ainda permanece, tipo, o que eles vão fazer com esse caso? E quem são essas pessoas que estão julgando Lindsay Clancy? Para obter algumas respostas, vamos ao tribunal no condado de Plymouth, Massachusetts, onde Sierra Gillespie se junta a nós. Ela é a apresentadora do Law and Crimes Scandal. Certo, Sierra, você está no tribunal, você está no meio de tudo isso. Qual é a novidade?
Bem, deixa eu te contar, Vidi. Hoje de manhã tivemos uma grande surpresa na sala do tribunal. Eu acordei pensando, ok, estamos tão perto, falta só um jurado para esse júri de 18 pessoas ser formado. E, na verdade, 2 jurados foram dispensados logo no começo do dia. Então, de repente, ficamos sem 3 jurados logo de manhã. Eu conversei com o advogado de defesa e ele disse: sinceramente, eu nem sei se vamos terminar a seleção do júri hoje. Pode acabar indo para amanhã, o que significa que as declarações de abertura seriam só na segunda-feira. Ainda está para ser decidido no momento em que estou gravando isso, mas vou te contar, há poucos instantes, quando corri para cá para fazer essa entrevista com você. Mais um jurado foi selecionado. Então agora temos 16 pessoas que já foram escolhidas. Agora, essa jurada mais recente é uma mulher. Ela está na casa dos 60 anos, parece quase com idade de aposentada. Então talvez seja mãe, talvez até avó, possivelmente. Eu não consegui ouvir exatamente o que ela estava dizendo quando estava conversando com a promotoria e a juíza. A defesa não fez nenhuma pergunta para ela, porém. Eles concordaram imediatamente que ela deveria ser escolhida. Ela foi colocada na posição de jurada, no assento número 2. Porque, se você lembra, essa jurada pediu para sair do júri no segundo ou terceiro dia da seleção. Está tudo meio confuso, mas parece que, com sorte, teremos o júri formado até o fim do dia. É interessante, estamos tão perto e de repente você sabe, um passo à frente, 2 para trás. Como você descreveria o clima hoje à medida que nos aproximamos dessas declarações iniciais? Sabe, eu realmente acho que as coisas estão ficando tensas. Está ficando sério, né? Porque hoje de manhã parecia que estávamos realmente perto de ter o último jurado selecionado. Parece que as declarações iniciais seriam amanhã. Pelo menos essa era a impressão que todos nós tínhamos. Na verdade, eu estava sentada atrás dos pais da Lindsay Clancy durante o primeiro questionamento dos possíveis jurados hoje. Vou te dizer que a juíza precisa falar diretamente. Ok, nossa ré aqui é Lindsay Clancy. Estas são as acusações contra ela. E ele literalmente tem que dizer os nomes Cora, Dawson, Callan, lista as idades deles. 5 anos, 3 anos e 8 meses. Todos eles teriam sido estrangulados pela mãe, a ré, Lindsay Clancy. Esse é o caso aqui. Na época, eu estava sentada atrás da mãe dela e vi quando ela abaixou a cabeça, sem conseguir olhar para o juiz ao ouvir aquilo. E era o 4º dia seguido que ela escutava tudo repetidamente. À medida que nos aproximamos das declarações de abertura, tudo fica mais real para as pessoas. Também haverá uma audiência hoje à tarde sobre a moção apresentada por Patrick Clancy em 20 de julho e há informações, segundo o Boston Globe, ele pode estar aqui hoje, o que seria a primeira vez que eu o veria pessoalmente. Uau! Você menciona sentar atrás dos pais dela, que são avós das crianças. E Você sabe. Sim, eles estão lá pela filha deles, mas é uma situação difícil. Quero dizer, seus 3 netos pequenos simplesmente. Meu Deus, isso parte o coração. Agora, eu entendo que nós aprendemos um pouco sobre esse questionário do júri, onde todos os jurados precisam preencher algumas informações antes de serem questionados em audiência aberta. O que você descobriu? sim, também recebemos isso do Boston Globe. Consegui ver o questionário do júri e perguntei quem era a fonte. A repórter do Globe disse que não podia revelar a fonte, mas garantiu ser confiável. Estamos baseando tudo no Boston Globe e analisando. Trata-se apenas de um questionário do júri com 8 perguntas. E ele faz perguntas como: você tem alguma experiência com transtorno bipolar, depressão pós-parto, psicose pós-parto, qualquer tipo de, medicação relacionada à saúde mental disso tudo? Outro ponto interessante citado no questionário do júri, em Massachusetts, não se trata de defesa por insanidade, como muitos pensam, mas de responsabilidade criminal. Então, no questionário do júri, basicamente está claro que não é responsabilidade da defesa provar que ela é, Havia alguma doença ou transtorno mental na época. Na verdade, cabe à promotoria provar que Lindsay Clancy era responsável criminalmente no momento do suposto crime. Isso é um pouco confuso, mas foi explicado no questionário do júri. A maioria do que ouvi, tanto no questionário quanto no questionamento individual dos jurados, foi sobre saúde mental. Sim. E, obviamente, se alguém já passou por isso, isso não faz com que a pessoa seja automaticamente excluída do júri. Mas pelo menos ambos os lados entendem quem é a pessoa e sua perspectiva, seu ponto de vista, de onde ela vem. Então aqui estamos nós, esperando que o júri seja selecionado. Eu sempre chamo isso de véspera da declaração de abertura. Pode ser, né, se eles conseguirem formar o júri. Primeiro vamos falar sobre o caso da promotoria. A declaração de abertura, uma boa declaração de abertura, dá um roteiro para o júri, conta a história. Qual história os promotores vão apresentar ao júri?
Então, o Ministério Público sustenta que Lindsay Clancy é uma assassina. Esses 3 assassinatos foram premeditados. E, basicamente, o que eles estão destacando aqui é o dia do incidente que aconteceu em 24 de janeiro de 2023. Lindsay Clancy fez com que seu marido Patrick sair de casa, ir à CVS buscar algo e depois a um restaurante próximo pegar outra coisa. A promotoria destaca que, antes disso, Lindsay estava com a mente muito lúcida. Ao ligar para o restaurante, quem anotou o pedido disse que ela parecia ótima. Não tive dificuldade para entendê-la. Ela pediu itens fora do cardápio. Tudo fazia sentido, foi só uma ligação comum. Eu não notaria nada diferente. Além de tudo isso, eles vão apontar que Lindsay foi ao Google Maps e olhou a distância da casa dela até esse restaurante e até a CVS. Basicamente, o que a promotoria vai dizer é que ela estava cronometrando. Ela queria ter certeza de que Patrick Clancy estivesse fora de casa, longe, distraindo-se ao buscar o jantar e ir à CVS, para que ela tivesse tempo de executar o plano. Acho que vão destacar que ela usou faixas de exercício para estrangular as crianças. É uma maneira horrível de morrer. Em primeiro lugar. Segundo, eles tiveram que passar por isso, o que é horrível e será abordado pela promotoria. Estrangulamento não é instantâneo, você tem que continuar por um tempo. E eu acho que eles realmente vão abordar os detalhes horríveis aqui e novamente dizer que foi algo muito premeditado. Então, a premeditação, vamos pensar sobre isso por um segundo. O planejamento e o Nesse caso, eles passaram tempo juntos, certo? Patrick ficou em casa quase sempre. Ela realmente não tinha chance de ficar sozinha com as crianças. Sim, o interessante é que, se você olhar o histórico de saúde mental ou médica dela, ela tinha entrado e saído do McLean várias vezes, que é um lugar bastante renomado aqui em Massachusetts. Pessoas do mundo todo vêm para serem tratadas nessas instalações de saúde mental porque são de última geração. Ela também tomava vários medicamentos diferentes que a gente pode comentar. Eles já sabiam que algo estava errado. Ela dava sinais de alerta, por isso, ou os pais ou Patrick sempre ficavam com ela, Lindsay raramente ficava sozinha. Então, é no mínimo interessante que ela tenha conseguido convencer o Patrick a sair de casa naquele dia. Mas era raro ela ficar sozinha com as crianças. Então, o Patrick, a gente já ouviu algo do Patrick sobre essa questão em particular? Tipo, ele estava preocupado em deixá-la sozinha? Por que ele saiu? Não estou culpando ele de forma alguma, só estou querendo saber, pois os promotores alegam que há um plano para retirá-lo dali. Então, do ponto de vista dele, ele sentiu que foi, acho que, enganado para sair de casa? Sim, quase tudo que sabemos do Patrick hoje vem desse artigo da New Yorker publicado. Quero dizer que foi há mais de um ano neste momento. Eu fiz uma reportagem sobre isso já faz bastante tempo. E é interessante porque essas gravações da entrevista provavelmente vão ser usadas como provas no julgamento. Então isso é interessante. Então a maior parte do que sabemos do Patrick agora vem desse artigo. E o que ele disse nele é que se arrepende. Ele está muito perturbado e triste por ter ido embora naquele dia. É uma daquelas situações em que você, sem querer minimizar, mas sabe, vendo depois, tudo se esclarece e você pensa, eu não deveria ter feito isso. Eu não estava em meu juízo perfeito, eu não estava pensando direito. Parece pra mim que é mais ou menos isso. E quero dizer, Patrick Clancy tem falado abertamente, tanto naquele artigo quanto na página do GoFundMe, dizendo, sabe, essa não era minha esposa. Ela estava passando por algo. Ela estava lidando com psicose pós-parto. Havia medicamentos e tratamentos que causaram isso, além de vários sinais de alerta. No processo judicial, ele também apontou os responsáveis por prescrever todos esses remédios para ela. Quero dizer, esperamos ouvir mais do Patrick quando ele estiver depondo, mas acho que será emocionante, independentemente do que ele diga. Com certeza. Mas o fato é que, junto com o que é necessário para matar as crianças e a quantidade de tempo envolvida, tempo para refletir sobre suas ações, para entender e continuar, mesmo enquanto a criança, tenho certeza de que, aos olhos deles, você sabe, não consegue acreditar no que está acontecendo, lutando por suas próprias vidas. E ela continua estrangulando. Vamos mudar de lado agora. A defesa fará sua declaração de abertura. Dê pra gente um resumo do que entendemos que a defesa vai apresentar com base nas moções, nos argumentos e em tudo o que ouvimos da defesa durante todo esse processo. O interessante nesse caso é que não é sobre descobrir o autor. Logo de cara, a ré já chega dizendo, sim, eu fiz isso.
Eu matei meus 3 filhos, o que não é algo que normalmente se vê quando uma pessoa se declara inocente. Mas nesse caso, a defesa está dizendo que Lindsay Clancy tinha algum tipo de doença ou distúrbio mental que a impedia de saber que o que ela estava fazendo era errado naquele momento, ou de conseguir se comportar de acordo com as normas do dia a dia que você precisa seguir, ou seja, não matar seus filhos. Então a defesa vai vir com tudo, sabe? Eles têm os prontuários médicos para mostrar que Lindsay Clancy estava tomando uma série de medicamentos. Quero dizer, estamos falando de coisas como Zoloft, Prozac, Ambien. A lista é enorme. Ela tinha muitos medicamentos prescritos ao mesmo tempo. Aposto que especialistas vão comentar sobre misturar esses remédios e seus possíveis efeitos. Lindsay Clancy já mencionou isso em um dos processos. Relatou ter começado a ouvir vozes na época e não conseguia controlar o impulso. Então acho que a promotoria vai realmente se apoiar muito na psicose pós-parto. Eles vão ter que explicar isso porque, como você mencionou, alguns jurados podem ter tido depressão pós-parto, o que pode ser positivo ou negativo. Já a psicose pós-parto é bem mais rara e pouco conhecida. Por isso, será necessário explicar e mostrar que ela estava mentalmente doente na época. E se olharmos para a linha do tempo, acho isso interessante aqui. Isso acontece na terceira semana de janeiro, mas no início do mês, ela é internada, certo? Ela está recebendo tratamento e é liberada. É raro eu ver um caso em que alguém é hospitalizado por um problema mental e depois comete algum tipo de delito ou crime, nesse caso, matar crianças, em um período de tempo tão curto entre os dois. Eu tenho que acreditar que isso é uma grande parte do que vamos ouvir da defesa, que ela está tentando conseguir ajuda. Ela está internada, ela está tentando conseguir ajuda no hospital. E quais foram as circunstâncias em torno da alta do hospital? Ela saiu por conta própria, disseram para ela. Sabe, você não pode ficar mais aqui, já sabemos por que ela saiu do hospital. Sim, os acontecimentos se sucedem rapidamente. Acho que a defesa vai destacar isso. No início do mês, ela estava no McLean, ficando lá, e 3 semanas depois, em 24 de janeiro, ocorre esse incidente horrível. Patrick também comentou publicamente que gostaria que ela estivesse no McLean todos os dias. Se fosse preciso interná-la para garantir a segurança dela e das crianças, ele queria que isso tivesse ocorrido. Não sei exatamente o que ocorreu quando ela teve alta. Você sabe, pelas leis HIPAA, eu não consigo ter acesso exatamente aos registros médicos dela. Talvez só saberemos mais quando o julgamento ocorrer. Os médicos dela ou especialistas podem testemunhar, então teremos que aguardar. Acredito que a defesa usará isso dizendo que ela foi internada recentemente. Afirmamos que ela não é criminalmente responsável devido à doença ou defeito mental, pois esteve no hospital há pouco tempo. Tipo, isso precisa fazer sentido? Claro. E outra coisa interessante nesse caso é que você não vai ter apenas especialistas que entram depois dos fatos, mas talvez os médicos e enfermeiros que a trataram venham e falem sobre como ela estava, o que ela dizia, o que eles fizeram e qual foi a reação a tudo isso. Isso será uma grande parte do caso. Sim, quero dizer, todos os dias em que estive na seleção dos jurados vimos isso. Sempre há 2 enfermeiras lá para cuidar da Lindsay. Elas ficam na primeira fileira, bem atrás dela, ou do outro lado da sala do tribunal se ela for para outra área. Elas estão lá monitorando, certificando-se de que ela está bem. E é muito evidente que Lindsay Clancy está em algum tipo de estado mental, deixa eu dizer, porque, sabe, nós não ouvimos ela falar. Nós nem mesmo vimos ela sorrir, na verdade. Ou ela apenas mantém uma expressão vazia o tempo todo. Vai ser interessante ver como ela está agora e o que vão comentar sobre ela, já que tudo isso está acontecendo. É? Esse caso? Já abordamos casos de insanidade ao longo dos anos. Andrea Yates sendo o grande exemplo que todo mundo sempre menciona e referencia. Este caso parece ainda mais devastador do que aquele. Parece haver um histórico ainda maior do que o da Andrea Yates. Andrea Yates acabou sendo absolvida por motivo de insanidade no Texas. Estamos em Massachusetts. Vamos acompanhar o desenrolar do caso com Sierra Gillespie no centro. Obrigado. Agradeço pela ótima reportagem e seguiremos conversando. Sim, Vini, obrigada por me receber. Ok, esse vai ser um julgamento fascinante, mas também muito importante. Quero dizer, o assunto que estamos discutindo, depressão pós-parto, psicose pós-parto,
E como um júri lida com isso à luz dos assassinatos muito sérios e brutais dessas 3 crianças. Então é um caso para acompanhar aqui na Curto TV. Nós vamos transmitir. Tudo bem, é isso por hoje, pessoal. Obrigado por assistirem. Sou Vini Politan. Até a próxima, por favor, não se esqueçam de abraçar as crianças.